Perguntando. Sim. Sobre o seu chamado. Meu Deus. Sobre o seu chamado. Eu espero que hoje as meninas me ajudem aqui. Sim. Né? Que elas também perguntem, porque eu falar só enganam. Só enganação isso aqui. Só lero-lero. Só a presença linda delas aqui que faz a diferença. Não, tá bom, filha. Olha a cara da Nicole pra mim. Ó. Maravilha. Pastor, mas o começo de tudo. Assim, eu queria perguntar pro senhor, o senhor nasceu num lar cristão, num berço cristão ou não? Não, então, eu nasci num lar onde a minha mãe já era crente, né? Fruto dos meus avós que eram crentes, né? Mas o meu pai não era. Então, desde cedo a minha mãe já me conduzia para ir para a igreja, né? Já me ensinava a orar quando era pequeno e tudo mais, né? Mas a minha decisão a Jesus, eu fui com 9 anos de idade, 8 para 9 anos de idade, né? Foi numa quarta-feira e tem umas coincidências aí. Interessante, né? Interessante que eu fiz um levantamento. Eu me converti numa quarta-feira na Igreja Batista Belo Horizonte, no dia 9 de setembro. Anos depois eu me batizei no dia 9 de setembro, né? E coincidentemente minha ordenação ao ministério pastoral foi 9 de setembro. Sério mesmo? É verdade. Gente! Mas foi coincidência. Não, fui ver isso aí depois, você tá entendendo? Uma coisa assim, né? Então eu me batizei com 9 para 10 anos de idade. Mas assim, eu sempre fui ligado à igreja, né? Envolvido, saía e gostava muito de estar participando, envolvido com as atividades da igreja, né? Mesmo com o pai não crente, né? Sim. Meu pai tinha um problema relacionado à bebida, né? Uma série totalmente, uma deturpação. E hoje a gente entende que isso aí foi consequências de uma desestrutura familiar lá, né? Sim. Mas ele nunca proibia, né? Nunca proibia da gente estar envolvido com a igreja. Por um período ele me forçava a ir para a igreja católica também. Então eu fui criado nesse ambiente porque a família dele era muito católica. Mas aí aos 14 para 15 anos eu comecei a me envolver mais com a igreja. Então eu gostava de participar de retiro, encontros e tal. Quando foi com 15, quase para 15, 16 anos, eu participei de um encontro lá em Dourados, que era um encontro chamado Despertai-vos, né? E nesse Despertai-vos haviam as ministrações específicas para jovens, chamado, naquela época tinha muito disso, né? Chamado missionário e tudo. E eu lembro que quem estava pregando naquela época era o pastor William Blaniuk, né? Depois, na ministração, ele falou: Deus está chamando vocês para o ministério, Deus está chamando. Então era um apelo incisivo. E eu fui chamado. Então, quando eu fui à frente, nesse trajeto da onde eu estava até lá na primeira igreja Batista Dourados, até onde ele estava no palco, a voz dizia dentro de mim: você vai ser pastor, você não vai ser outra coisa, você não vai ser missionário, não vai ser. O apelo dele era um chamado geral. Então você vai ser pastor, você vai cuidar de gente, você vai cuidar de gente. Então era essa voz que estava dentro de mim. Então quando eu cheguei lá, eu falei: eu vou ser pastor, né? Isso com 15 para 16 anos. Mas eu tinha um sonho. Eu tinha um sonho de ser militar, porque meu pai era militar, né? Então aí eu fui com essa expectativa, né? Eu sabia que em todo momento assim daquele ambiente eu vou ser militar, Resultado: chegou a época de alistamento, né? Fiz o alistamento normal, tranquilo, e fui pro quartel, né? Servi lá dentro do quartel. Surgiu a oportunidade de fazer os cursos, né? Fiz um curso de cabo, depois surgiu a oportunidade de fazer um curso de sargento temporário, que era o meu sonho de ser sargento. Fora isso, que eu queria fazer um curso de sargento de carreira, mas aí surgiu a oportunidade de fazer o temporário, fui fazer, né? E aí eu fiz o curso, saí promovido, né? Mas dentro de mim dizia: você pastor, você pastor, não tem como escapatória, né? Nesse período que eu saí sargento, eu conheci a Kátia, mas conheci conhecendo, né? Graças a Deus. Eu conheci ela e começamos a namorar, né? E nesse namoro, mas no meu início de namoro com ela, era aquele namoro e tal, né? Garotão. E aí eu falei pra ela um dia. Não, dentro da igreja, né? Eu era da igreja do Guanadi, a gente começou a ter umas paqueras dentro da igreja, né? Dar umas piscadas dentro da igreja e tudo mais. Mas aí quando a gente foi assumir uma responsabilidade de namoro mesmo, eu falei pra ela: só que é o seguinte, eu vou ser pastor. E ela respondeu pra mim: eu jamais vou ser esposa de pastor, não quero nem saber. Bom,
resultado desse chamado, né? Tá aqui, né? 35 anos. 35 anos de casado. Então, depois desse período, eu fui obedecer o chamado com 28 anos de idade. 28 anos. 28 anos de idade. Então, dos 14 para 15, eu fui obedecer o chamado. Então, quando eu falei em obedecer, foi quando eu me dispus a me preparar a ir para a faculdade teológica, né? Depois de ter passado uns perrengues, de ter perdido tudo, perdido, né, emprego, ter perdido, foi perdendo, né? Não estou dizendo que Deus fez isso, mas era uma maneira da qual Deus estava permitindo para que eu não ficasse iludindo, né, ficando protelando o chamado. Então, tanto é que hoje, quando eu sei que algum jovem é chamado, a primeira coisa que eu recomendo, não protele seu chamado. Na minha concepção, hoje eu estou 14 anos atrasado, né? Só que nesse período eu sempre estava envolvido com as atividades da igreja, mas não diretamente ligado ao ministério pastoral, né? Então aí depois eu fui para o Seminário Teológico Batista, em 1999 terminei o curso, né, de bacharel em teologia. Depois, em 2000, fui ordenado ao ministério pastoral, né? E de lá para cá depois fiz uma pós-graduação com o Ministério de Família, sempre trabalhando com a área de restauração, sempre, né, envolvido com o Ministério Pastoral nesse sentido. Então, basicamente, meu início de ministério foi nesse sentido. Então, eu tenho um chamado desde os 14, 15 anos de idade, né? E o histórico, basicamente, interessante, né? Pastor William Banalu, que depois foi meu pastor, que foi uma das pessoas que me impulsionou a ir para o seminário, que me bateu o martelo para mim ir. O seu filho realizou o meu casamento, né? Já está na glória, pastor... quem é? Billy, né? Pastor Billy Bananiuk, né? Fez nosso casamento. Então, ele também faz parte de um contexto histórico muito, muito legal na minha vida, né? E joia. Então, basicamente, o chamado é isso aí. É isso aí. Vou fazer uma... pode. Eu com as perguntas polêmicas. Mas nesse meio tempo, assim, entre o senhor ter sido chamado e ter cumprido o seu chamado, atolou o pé? Ou nesse meio tempo, assim? O que é atolar o pé? Desculpa, curiosidade. Vou curtir a vida, né? Assim, mundão, não, assim. sim, não vou dizer que eu aprontei, sim. Tá entendendo? Mas assim, eu teve um período assim que... era essa, aprontou. Não, assim, eu tive um período assim, principalmente quando eu fui pro quartel, né? Até quando eu entrei no quartel, eu estava firme assim, buscando a Deus mesmo, né? Mas a gente tem que tomar muito cuidado, e eu sempre digo assim que o ambiente pode nos influenciar. Sim. Então eu fui pela cabeça de alguns colegas, né? Não ia mais na escola dominical, não ia, criava aquela desculpa e tudo mais, e aí foi esfriando aquela, né? Mas o temor permanecia. Tanto é que quando eu percebi que ia cometer alguma coisa errada, vinha a voz dizer assim: você é um chamado. Ser um chamado, né? Então eu fiquei frio na fé, a gente conversava, né? Deu uma afastada, né? Namorei menina do mundão, né? E coisa nesse sentido. Então, era aquele ambiente assim, né? Aquele ambiente a assim. A Kátia quis trucidar o senhor agora. Mas eu nem conhecia ela, né? Nem conhecia.